Testamento de Naftali, versículo 2, capítulo 1. Assim como o oleiro entende de vasos, o quanto podem conter e qual a quantidade necessária de argila, assim também o Eterno faz o corpo na medida do Espírito, e nele o derrama, segundo sua capacidade de contê-lo. Um corresponde ao outro, na exatidão que se aproxima da espessura de 1/3 do cabelo. Toda criatura é feita segundo medida, regra e peso. Mais uma vez explanando o Testamento dos Patriarcas, que é o escrito espiritual mais complexo e profundo de todos. Na seção Testamento de Naftali, ou Neftali, como dizem alguns judeus. Ao instruir seus filhos reunidos em volta de si, Neftali fala sobre a beleza e a complexidade que é a criação humana. Yah faz o corpo da pessoa conforme o espírito que ela vai receber dele. E isso é fato. Nós olhamos para o passado e vemos nos escritos relatos de homens espirituais, muito mais fortes e espirituais do que os de hoje em dia. Apesar da presença e permanência do pecado alterar e piorar a criatura humana, naquele tempo o pecado ainda era uma novidade, por assim dizer. Os primeiros fiéis do Deus Eterno possuíam em si muito mais da excelência da natureza humana original do que nós, hoje em dia. Enoque viveu 365 anos com Deus. Quantos de nós consegue atualmente passar 2 dias sem pecar em alguma coisa? Ninguém. Simplesmente ninguém. O filho de Ishai, que hoje conhecemos como Davi, declarou dizendo: "Eu sou pequeno e necessitado, mas Yah cuida de mim." A verdade é que ele era menos fraco e pequeno do que nós somos hoje em dia, pois a nossa geração está muito mais tempo mergulhada no pecado. De Davi para cá se passaram mais de 4.000 anos. Estando nós mais 4.000 anos debaixo do pecado do que eles lá de trás, é evidente que a raça humana de hoje está muito pior, muito mais deteriorada do que a raça humana daquela época. A grosso modo falando, os humanos daquela época tinham mais capacidade de retidão e virtude do que nós hoje. Por exemplo, o chamado José, filho de Jacó, que se tornou vice-governador do Egito. Ele conseguiu resistir aos encantos da mulher de Potifar. Quantos homens hoje em dia, os da igreja mesmo, conseguiriam resistir a uma cantada, uma sedução tão constante? Nem precisava ser constante. A maioria dos homens, se a mulher der em cima dele uma vez, ele já vai, sendo casado ou não. Depois de 6.000 anos debaixo do jugo do pecado, o ser humano já nem acha mais tão errado seguir o próprio coração, ou dar lugar ao instinto. E é por isso que Yah tem seus escolhidos. Se ele for esperar o ser humano se endireitar por conta própria para vir dar testemunho dele, nada vai acontecer. Mas ele tem as almas preparadas previamente, que ele põe no mundo para se tornarem pessoas que possam servir de referência na servidão a ele. Ele põe essas pessoas no mundo e prepara elas para isso. São os escolhidos. E ela não vai ficar esperando que o ser humano comum decida mudar de vida, porque isso não existe. E é aí que entra a fala de Naftali. No processo de confeccionar as almas e corpos das pessoas, Yah Tsevaot, Deus Eterno, faz o corpo na medida do espírito. A escolha de Allah diz respeito ao padrão de cada alma. Nós olhamos para uma pessoa e vemos a pessoa em relação ao que a gente supõe, ao que ela demonstra para a gente. Yah não. Ele olha para a pessoa conforme o padrão da alma. Como ele disse ao profeta Samuel, Yah não vê como o homem vê. O profeta Samuel chegou no meio dos filhos de Jessé, viu lá os filhos e falou: o rei deve ser aquele outro ali que é mais altão, é bonitão, tem uma boa estampa. Yah falou para ele: eu não vejo como você vê. Eu vejo diferente. Yah vê diferente. Ele não vê as coisas como nós vemos. Quer ver outra coisa? Jacó e Esav, Jacó e Esaú. Eles eram irmãos gêmeos. Gêmeos nasceram do mesmo ventre, no mesmo dia. Mas no texto de Malaquias, segundo o original, Yah disse: amei Jacó e odiei Esaú. Na tradução brasileira eles não colocam odiei, eles colocaram amei Jacó e aborreci Esaú. Mas isso é manipulação. O texto original diz: de fato, amei Jacó e odiei Esaú. Yah amou Jacó e odiou Esaú. Por que ele fez essa distinção? Jacó e Esaú eram iguais em tudo, em idade, em aparência, em filiação.
Ambos eram semitas da família escolhida por Yahtzvaot, mas o padrão da alma de Jacó era mais excelente do que o padrão da alma de Esaú. Yah viu com antecedência que Esaú não era realmente igual a Jacó. Yah viu aquele tipo de diferença que só ele consegue enxergar. O Deus Eterno não escolhe alguém com base no que a pessoa demonstra aqui no mundo. A escolha dele se concretiza antes desse mundo. A gente vê ele dizendo a Jeremias: antes que você tivesse sido formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Existe alguma outra interpretação para isso? Antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Não existe outro tipo de explicação para isso. Yah criou Jeremias para ser servo dele aqui no mundo. Assim também ele tem escolhido tantos outros, com base no que ele viu previamente em cada alma, antes da formação do corpo. Que, aliás, o nosso corpo foi construído exclusivamente para nós. Cada um teve seu corpo exclusivamente construído pelo Deus Eterno. A gente pensa assim: corpo de carne, é tudo igual. Mas para Yah nunca é tudo igual. O meu corpo foi feito para mim, o seu corpo foi feito para você. Não deixe seu corpo ser usado por espíritos de fora, que vêm de fora para usar o ser humano. Nas religiões que chamam de matriz africana, pessoas sem a menor noção do erro que cometem entregam seu corpo para que os nefilins o ocupem durante um tempo. Biblicamente falando, os espíritos imundos chamam o corpo humano de casa. Lembra aquela passagem que Yeshua disse: quando o espírito imundo sai do homem, ele diz: voltarei para minha casa de onde eu saí. Yahtzvaot, Deus Eterno, não fez o seu corpo para ser ocupado por entidades externas, espíritos vindo de fora. Isso aí causa desonra do corpo que ele criou para você. O ensinamento bíblico diz que devemos honrar a Yah com o nosso corpo. E isso a gente faz rejeitando tudo que ele não criou para ocupar o nosso corpo. Fumos, drogas, mutilações e etc e tal. O seu corpo não foi criado para carregar pregos e argolas e nem para ser uma prancheta de desenho cheia de tinta. Se os crentes compreendessem isso na íntegra, se empenhariam muito mais em se enquadrar no agrado do Deus vivo. E, na verdade, foi uma grande honra para nós ele ter criado o mundo material para a gente habitar e ocupar. Com essa forma material que nós temos, não poderíamos jamais habitar no mundo espiritual. Mas enfim, a mensagem que Naphtali deixou para nós e para os filhos dele também é que nós precisamos aprender muitas coisas, inclusive a dar o valor correto ao corpo que Yahtzvaot nos deu, para dele cuidarmos. A pessoa que se enche de fumos, entorpecentes, álcool, anabolizante, desenhos no corpo ou na cara, enchendo o corpo de tinta, quem trabalha mais do que aguenta, forçando a natureza do próprio corpo, quem troca noites pelo dia e tenta viver de madrugada para dormir de dia, como se isso fosse normal, quem se mutila por desgosto ou por influência de terceiros, esses darão conta do estrago que estão causando ao corpo que receberam para cuidar. Ou será que quem criou seu corpo foi você mesmo? Se for para viver recebendo influência de terceiros, deixe-se ser influenciado pela palavra do Deus Eterno. Eu te garanto que só vai acontecer coisas boas e saudáveis.